E aí, pessoal da Loteca 1146. No final, se sobrar o meu tempo aqui, a gente fala um pouquinho da 1145. Errei dois joguinhos lá, o jogo Corinthians e Bragantino, CRB e Ceará. Fiz aqueles cartãozinhos com os pontinhos lá e dos 10 jogos acertei 8 em dois cartões. Mas bora lá, 1146. Não vamos esquecer que é sábado e domingo esses jogos aqui, né? E semana que vem, quarta e quinta-feira, tem o primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. E a nossa preocupação aqui é saber se alguém vai andar poupando jogador aqui para esse final de semana. Bora lá. Jogo 1, Fortaleza e Corinthians. Fortaleza vice-líder, 13 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Jogando no Ceará, vai muito bem, 9 vitórias, 3 empates. Como mandante, fez gol em todos os jogos e dos 12 jogos, em 6 não levou gol. E nos outros 6 só levou um gol por jogo. Muito forte o Fortaleza no Ceará. Pega o Corinthians, é o 17º, 4 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Fora de São Paulo, 1 vitória, 3 empates, 8 derrotas. Em 12 jogos fora, em 8 não fez gol. Na quinta-feira vai até Caxias, né, enfrentar o Juventude por uma vaguinha na semifinal da Copa do Brasil. Na quinta rodada foi Fortaleza 0, Corinthians 0. E a nossa preocupação aqui é saber se o Corinthians vai se empenhar no Brasileirão ou vai tentar aqui a Copa do Brasil. É difícil, né? O Corinthians é um time que não vem jogando bem, o Fortaleza vem jogando bem. Meu palpite principal aqui vai ser o Coluna 1 no Fortaleza. Mas não vou descartar fazer uns joguinhos aqui no meio, tá? E no final eu mostro aqui meus 16 cartões, como é que vai ficar. Jogo 2, Atlético Goianiense e Juventude. O Atlético Goianiense é o último colocado, 3 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. Em Goiânia, 1 vitória, 3 empates, 7 derrotas. 7 pontinhos atrás do último fora da zona do rebaixamento. Pega o Juventude, que é o 11º, 7 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Fora de Caxias, 1 vitória, 3 empates, 7 derrotas. Só que o Juventude na quinta-feira recebe o Corinthians pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E para o Juventude eu acho que é importante, né? Vale uma vaguinha para a semifinal, o prêmio em dinheiro é bom, né? E poder jogar um jogo tranquilo no jogo de volta. Na sexta rodada foi Juventude 1, Atlético Goianiense 0. Juventude é o 11º, não tem preocupação com o rebaixamento, não tem preocupação em ser campeão. Então, de repente, pode focar um pouquinho aqui, poupar o seu elenco e uma vaguinha na semifinal da Copa do Brasil. Com isso aí, eu acho que o Atlético Goianiense pode ganhar um joguinho em casa. Não acho o Atlético Goianiense favorito, mas com esse foco do Juventude um pouquinho olhando para a Copa do Brasil, acho que o Juventude pode ganhar esse jogo aqui. Eu vou seco no Juventude, em todos os cartões que eu fizer. Jogo 3, Santos e Amazonas. Santos é o segundo da Série B, 11 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Jogando na Vila, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Perdeu na Vila pro Avaí no último jogo, ficou bem feio, né? Acho que vai ter que se esforçar um pouquinho mais o Santos, provavelmente nesse jogo contra o Amazonas. O Amazonas é o 10º colocado, 8 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Fora de Manaus, só 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas. Tem média de 1 gol por jogo, tá? Na quarta rodada foi Amazonas 0, aliás, Amazonas 1, Santos 0. O Santos tem a obrigação de ganhar esse jogo aqui, né? Senão começa a se complicar, tem muito time atrás dele ali, colado nele. Eu vou de Santos seco no jogo 3. Jogo 4, Ituano e Goiás. Ituano é o 18º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 13 derrotas. Jogando em Itu, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Pega o Goiás, que é o 6º colocado, 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora de Goiânia, 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Aí o Goiás brigando aqui pela volta na Série A, né? E o Ituano tentando sair lá de trás. Isso aqui é um jogo para triplo, não dá para arriscar um palpite em um e em outro, tá? Talvez se eu fosse fazer um palpite seco aqui, eu iria de empate.
Se fosse fazer um duplo aqui, eu daria prioridade para o Ituano e para o empate, mas eu vou de triplo porque eu acho que o Goiás também pode complicar um pouquinho e ganhar esse jogo. Jogo 7, Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras é o terceiro colocado, 12 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. No Allianz Parque, 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. E aí o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores, resta só até o final do ano o Brasileirão. O Palmeiras vai tentar buscar esse título aqui agora. Pega o Cuiabá, que é o 19º, 4 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, fora do Mato Grosso. 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, brigando aí para não cair esse ano. O jogo vai ser em Campinas, né, no Brinco de Ouro, um campo, entre aspas, neutro, né? E na quarta rodada foi Cuiabá 0, Palmeiras 2. Palmeiras precisando ganhar esse jogo aqui para levantar seu astral. Acho que tem tudo para ganhar também. Eu vou seco no Palmeiras no jogo 5. Jogo 6, Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro também vai jogar, não vai jogar na sua arena, vai jogar no Mineirão. O Atlético Mineiro é o oitavo colocado, 7 vitórias, 9 empates, 5 derrotas em Minas. 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Na quarta-feira vai até o Morumbi encarar o São Paulo, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Pega o Fluminense, que é o 18º, 5 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, fora do Rio. 2 vitórias, 1 empate, 8 derrotas. Está de folga semana que vem e uma vitória nesse joguinho aqui pode até significar aqui a sua saída da zona do rebaixamento. Na quinta rodada foi Fluminense 2, Atlético Mineiro 2. Como o Atlético aqui pode focar um pouquinho na Copa do Brasil e o Fluminense tem melhorado seu futebol, eu acho que se o Fluminense jogar com vontade, que vem jogando os últimos jogos, e o Atlético Mineiro poupar uns 2, 3 jogadores, acho que tem tudo para dar Fluminense. Acho que o Fluminense é favorito aqui, na minha opinião, por esses dois fatores. Eu vou de Fluminense e empate. Tá? Vou desvirtuar com os cartõezinhos do Fluminense e uns do empate. O Bahia, jogo 7, Bahia e Botafogo do Rio. Bahia é o quinto colocado, 11 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Jogando em Salvador, 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Na quarta-feira recebe o Flamengo, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E aí precisa ir bem, porque depois vai ter que jogar no Rio o jogo de volta. E o Bahia pega quem? O Botafogo, que é o líder, 14 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, que fora do Rio tem 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Botafogo aí eliminou o Palmeiras, daí está nas quartas de final da Libertadores. Na quinta rodada foi Botafogo 1, Bahia 2. O Bahia também eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, né? Vamos esquecer disso, o primeiro jogo foi Botafogo 1, Bahia 1. No jogo de volta foi Bahia 1, Botafogo 0. Botafogo deve estar engasgado com essa desclassificação aqui da Copa do Brasil. O Bahia pode estar preocupado um pouquinho com a sua sequência na Copa do Brasil. Acho que é a hora do Botafogo deslanchar aqui e tentar buscar esse Brasileirão. Meu palpite favorito aqui é o Botafogo, mas vou fazer uns cartõezinhos também na coluna do meio. Mas eu acho que o Botafogo é favorito nesse jogo aqui, hein? Vamos lá, jogo 8, Criciúma e Grêmio. Criciúma é o 14º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Em Santa Catarina, 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Pega o Grêmio, que é o 15º colocado, 7 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Agora, sem se preocupar aí com Libertadores, sem se preocupar com Copa do Brasil, né? E o Grêmio está jogando bem, tem melhorado bastante, com certeza vai melhorar muito na tabela agora, já que tem só o Brasileirão. Renato Gaúcho vai ter que focar no Brasileirão, já que deu adeus à Libertadores e à Copa do Brasil. Eu acho o Grêmio muito favorito nesse jogo aqui. Eu vou de Grêmio seco em todos os cartões que eu fizer. Jogo 9, Botafogo de São Paulo e Guarani. Botafogo de São Paulo é o 14º colocado, 6 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Em Ribeirão Preto são 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Guarani é o último colocado da Série B,
4 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. Como visitante, só 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas. Nesse clássico paulista aqui, na 4ª rodada do Brasileirão, foi Guarani 2, Botafogo 0. E no Paulistão foi Botafogo 1, Guarani 1. Meu amigo, um baita de um jogo. Não dá para falar quem vai ganhar esse jogo aqui. Eu acho que o Guarani aqui está um pouquinho melhor nessas últimas 2, 3 rodadas. Eu vou de Guarani, mas não descarta aqui fazer um triplo aqui a hora que eu preencher meus cartões, beleza? Jogo 10, São Paulo e Vitória. São Paulo é o 6º colocado, 11 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Jogando no Morumbi são 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o São Paulo na quarta-feira que vem tem o primeiro jogo das quartas de final contra o Atlético Mineiro. Precisa ir bem, porque depois vai ter que ir até Minas no segundo jogo. Então pode ser que o São Paulo aqui facilite um pouquinho a vida do Vitória, pensando no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil no Morumbi. O Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o 15º, 6 vitórias, 4 empates, 13 derrotas. Fora da Bahia, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Um empate aqui ou uma derrota pode significar dormir na zona do rebaixamento. Então o Vitória não vai poder brincar contra o São Paulo. Na segunda rodada foi Vitória 1, São Paulo 3. Com tudo isso aqui, eu acho que o São Paulo é um time favorito, mas eu vou buscar aqui uma zebra, uma meia surpresa. Eu vou de Vitória, tá? E vou arriscar uns palpites no empate. Jogo 11, Chapecoense e CRB. A Chapecoense é o 17ª colocada, 4 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Jogando em Chapecó, 1 vitória, 5 empates, 4 derrotas. Tem o pior ataque em 22 jogos, em 11 não fez nenhum gol. No último jogo em casa, levou uma goleada do Lanterna Guarani, 0-4 para o Guarani. E o CRB? CRB é o primeiro fora da zona do rebaixamento. 6 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Fora de Alagoas, não venceu. 2 empates, 7 derrotas. Na 4ª rodada foi CRB 2, Chapecoense 0. É a chance aqui da Chapecoense dar a volta por cima e tentar sair dessa situação bem chata que está entrando aqui. Eu vou de Chapecoense e vou fazer uns palpitinhos no empate também. Não acredito numa vitória do CRB não, pelo que apresentou até agora. Jogo 12, Vila Nova e América. O Vila Nova é o 4º colocado, 10 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Em Goiás, ainda não perdeu, 8 vitórias, 3 empates. 1 vitória pode até terminar a rodada em segundo lugar o Vila Nova na Série B. Pega o América, que é o 5º colocado, 8 vitórias, 11 empates, 3 derrotas. Fora de Belo Horizonte, só venceu 1 jogo, 6 empates e 3 derrotas. E o América, se vencer aqui, passa o Vila Nova e fica no grupo de acesso ali da Série A. Na 4ª rodada foi América 3, Vila Nova 1. Outro joguinho bem complicado também, mas eu acho que o Vila Nova, pelo fator casa, é favorito. Eu vou dividir e fazer uns cartõezinhos no empate também. Não dá para ir 100% no Vila, não. Jogo 13, Internacional e Cruzeiro. O Internacional é o 13º colocado. 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Só fez 19 jogos até agora, tá? Tem time que já está com 23, 22. Pode melhorar muito na tabela internacional. E o Internacional agora só tem o Brasileirão, né, para se preocupar. O Cruzeiro é o 7º colocado, 11 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Fora de Minas, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Meu amigo, outro joguinho aqui, eu acho que o Internacional tem obrigação de ganhar no Beira-Rio. Eu vou de Internacional seco. Jogo 14, Flamengo e Bragantino. Flamengo é o 4º colocado no Brasileirão. 12 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Jogando no Rio. 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas.
mas na próxima quarta-feira vai até Salvador encarar o Bahia pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Não vai querer perder esse jogo, porque se não perder tem tudo para ir para final, para semifinal ali no Rio. Bragantino é o 12º colocado, 7 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Fora de Bragança Paulista, 1 vitória, 5 empates, 5 derrotas. Outro aqui que só restou o Brasileirão, né? Tá fora de tudo. E pode pegar o Flamengo desfalcado. Na quinta rodada foi Bragantino 1, Flamengo 1. Eu vou de Bragantino como favorito aqui e jogar uns cartõezinhos no empate. Pessoal, vou dar só um break aqui só para voltar na 1145. De acordo com a 1145 aí, acabei preenchendo esses cartõezinhos, né? E acabei errando ali o jogo 5, Corinthians e Bragantino, e o jogo 7, CRB e Ceará. Aí tem um cartãozinho aqui que eu fiz, tá ali, ficou bem certinho ali, acertei o jogo 1, 2, o 3, o 4, errei o jogo 5, que eu tava contando ali Corinthians e empate, acertei o 6, o 7 e o 8, acabei errando o CRB e Ceará, que eu tava mais por que o Ceará acabou ganhando. E acabei acertando o jogo 10 também. Aqui o segundo cartãozinho também, bem parecido com o primeiro, né? Corinthians ali eu errei o jogo 5, Corinthians e Bragantino, deu Bragantino, e o CRB Ceará no 1 tava a coluna 1, no outro a coluna do meio. Pessoal, tá aí meu joguinho seco aqui, eu tô indo de os meus palpites secos, vai ser o jogo 2, Atlético Goianiense, jogo 3, Santos, eu vou seco, jogo 5, Palmeiras também eu vou seco, jogo 8, Grêmio eu vou seco, e jogo 3, Internacional eu vou seco. Nos outros dos pontinhos ali eu vou fazer uns duplos, uns triplos e alguns cartões e vamos vendo o que dá. Hoje é quinta-feira de manhã, tá bom? Então boa sorte aí para todo mundo, um ótimo final de semana. Vamos ver se lá para sábado, domingo a gente volta com o jogo do meio de semana, 1147. Abraço aí de todo mundo. Boa sorte.